Hoje eu recebo para o nosso quadro sobre direito previdenciário a advogada Marcela França. O nosso tema de hoje é a revisão da vida toda após o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Doutora, seja muito bem-vinda. Olá, Fábio. Olá, todo o pessoal que está em casa. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está em pauta desde o dia 25 de fevereiro. Pois é, doutora, o Brasil parou com o julgamento favorável da revisão da vida toda. Do que se trata este julgamento? Nós estamos vivendo um momento ímpar, Fábio, porque nós tivemos o voto favorável do ministro Alexandre de Moraes no dia 25 de fevereiro e no dia 8 de março nós tivemos o ministro Nunes Duran, se eu não me engano. Ele pediu vista dos autos e que o processo saísse do plenário virtual e fosse para o plenário presencial do STF. Agora, doutora, para quem é viável essa revisão da vida toda? A revisão da vida toda ela é viável para aquelas pessoas que trabalharam, que tiveram salários altos anteriores a julho de 94. Deixa eu lembrar o pessoal de uma coisa. Quem lembra o que aconteceu no Brasil em julho de 94? Você lembra? Não lembro, que eu estava bem novinho, acho que eu estava com 8 anos de idade. Então, foi a implantação do Plano Real. Ou seja, nos novos cálculos de aposentadoria, períodos anteriores a julho de 94, entraram só como tempo, não entraram como valor. E como a gente vivia um momento de inflação muito alta, muita gente tinha salários altos. E no cômputo final do cálculo da aposentadoria, entrou simplesmente como tempo, não entrou o valor. Agora, doutora, a gente ouve muito falar sobre decadência e prescrição nesta revisão. Do que se trata? A decadência é a possibilidade de rever o processo, fazer uma revisão no prazo de 10 anos a partir do momento que a pessoa recebeu o primeiro benefício. Só que existem alguns detalhes. Tem pessoas que aposentaram há mais de 10 anos, mas podem ter direito a essa revisão porque ingressaram com alguma outra revisão e quando você entra com essa revisão, você suspende o prazo, para de contar o prazo de 10 anos. Então, por isso que tem que analisar case a case. E quanto à prescrição, é quando o segurado vai ter direito a todo o período de, suponhamos, ele vai ter direito aos últimos 10 anos de revisão, mas a prescrição é de 5 anos, ou seja, ele só vai receber os últimos 5 anos de atrasados. Agora, doutora Marcela, qual o momento para fazer a análise do direito da revisão da vida toda? A qualquer instante. Por quê? Tem gente batendo 10 anos agora, tem gente batendo 9 anos daqui a 6 meses, 8 anos daqui a algum tempo. Então é necessário que seja feita a revisão da vida toda, essa análise e pelo menos o protocolo administrativo da revisão o quanto antes. Doutora, o que houve nesse julgamento do dia 8 de março que você comentou no início aqui do nosso bate-papo? Então, no dia 8 de março, houve o pedido de vista e de retirada do plenário virtual, o julgamento desse processo pelo ministro Nunes Duran, se eu não me engano, que é o nome dele. Ele, sob a justificativa de que já tínhamos voltado à vida normal e que esse julgamento poderia ser presencial. Ou seja, até então, a revisão da vida toda estava finalizada de forma favorável. A gente já sabia disso. Mas agora, com essa nova mudança, a gente vai voltar na estaca, a gente vai voltar no 0 a 0. Doutora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, na sua opinião, o que irá acontecer de agora para frente? Fábio, é uma situação muito delicada, porque nós estamos em ano eleitoral. A revisão da vida toda, ela é uma forma de reduzir os prejuízos dos aposentados que não foi levado em consideração no cálculo da sua aposentadoria períodos contributivos anteriores a julho de 94. Então, se a gente for falar, é ano eleitoral, seria um ponto a mais para o governo federal, para o atual governo, que vai se tentar a reeleição, para poder conseguir angariar os votos dos aposentados. Aí você vira e fala assim, doutora, mas e o rombo que vai ser feito nos cofres públicos? Que rombo? A partir do momento que um governo ele veste a camisa anticorrupção, né, que a corrupção está sendo banida dos quadros do serviço público brasileiro, ou seja, então está tendo economia. E outra coisa, esse dinheiro que vai ser repassado para os aposentados, ela vai voltar para o mercado, ela vai acabar voltando para os cofres públicos, porque o dinheiro ele gira. Nós estamos num momento agora de muita especulação. Você vê, eu estou aqui falando no momento onde o incêndio está acontecendo, eu estou aqui concedendo essa entrevista. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas num primeiro momento o parecer ele é 100% favorável. É 100% garantido? Não, porque se um ministro a gente tiver no 6-5, no 5-5 e um votar contra, a gente pode vir a perder a revisão da vida toda, mas isso
nada impede que tenha uma outra revisão para beneficiar os aposentados e pensionistas. Após essa decisão, agora as pessoas que estão nos acompanhando devem procurar um profissional, uma advogada previdenciarista, para poder fazer essa revisão. Só o advogado pode fazer, não é isso? Tem que ser um especialista, porque existem situações, particularidades de case a case. Eu já falei algumas vezes que um caso é igual ao outro. E outra coisa, tem que fazer o cálculo. O cálculo não é algo simples. Para você ter noção, nós estamos com cálculo no escritório que os meus assistentes, eles estão fazendo esse cálculo desde ontem, porque a gente não conseguiu fechar o cálculo, porque tanto pode dar uma diferença para mais, como pode, em muitos casos, eu vi acontecendo no meu escritório, pessoas vindo buscar socorro, o cálculo foi a menor e reduziu o benefício dessas pessoas. Então tem que ser um profissional especialista, habilitado em direito previdenciário. Agora, doutora Marcela, me surgiu uma dúvida antes da gente encerrar o nosso bate-papo. No caso das pessoas que tiveram essa revisão para menos, há como reverter isso ou não? Isso foi um case muito complicado, felizmente, porque eu estudo muito, eu não tive nenhum cliente que passou por uma situação como essa. Tem que entrar com ação rescisória, aí é um pouco mais complicado. Tem que buscar a ajuda de um advogado especialista em direito previdenciário. O que eu mais ouço no escritório são colegas me indicando, falando, ela é a única que sabe, ela é a única que faz, mas por quê? Eu costumo brincar, que eu vivo o direito previdenciário de segunda a segunda. Hoje, para vir conceder essa entrevista, eu estudei ontem à noite, na hora que a decisão saiu. Hoje eu já estudei 3 horas para poder vir conceder essa entrevista, para ver o que eu poderia passar de informação para o pessoal que tem em casa, depois quem vai assistir pelo canal do YouTube. Então tem que ter muita certeza do que a gente fala. E olha que mesmo assim nós estamos vivendo um momento de especulação, mas que é necessário fazer todos os protocolos antes da decisão final? É necessário, sim.